Continuando o capítulo 12 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Lance seus cuidados sobre Deus. Humilhai-vos, rebaixai-vos, descei em vossa própria avaliação. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todos os vossos cuidados, todas as vossas preocupações, todos os vossos interesses, porque Ele tem cuidado de vós, com afeição e toma conta de vós vigilantemente. 1 Pedro 5, 6, 7. Quando o inimigo tenta nos dar um problema, temos o privilégio de poder lançá-lo sobre Deus. A palavra lançar, na verdade, significa jogar ou arremessar. Podemos jogar ou arremessar nossos problemas para Deus e, creia-me, Ele pode pegá-los. Ele sabe o que fazer com eles. Essa passagem nos permite saber que humilhar-se significa não se preocupar. A pessoa que se preocupa ainda pensa que ela pode, de alguma maneira, resolver o seu próprio problema. A preocupação é a mente correndo de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução para a sua situação. O homem orgulhoso é cheio de si, enquanto o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar e Ele quer que saibamos disso, para que em cada situação nossa primeira resposta seja nos apoiarmos nele e entrarmos no seu descanso. O descanso de Deus. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas 20, 12. Amo esse versículo. O povo a quem se refere havia atingido o ponto de perceber três coisas como certo. Primeiro, eles não tinham poder contra seus inimigos. Segundo, eles não sabiam o que fazer. Terceiro, eles precisavam ter seus olhos fixos em Deus. Nos versos 15 e 17 da mesma passagem, vemos o que o Senhor lhe disse quando eles atingiram essa percepção e de boa vontade a admitiram diante de Deus. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Qual é a nossa posição? É a de permanecer em Jesus e entrar no descanso de Deus. É a de esperar no Senhor continuamente, com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer. E por outro lado, tendo o temor reverente de nos movermos na carne. No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isto: não há o descanso de Deus sem oposição. Para ilustrar, compartilho com você uma história que ouvi certa vez envolvendo dois artistas, a quem pediram que pintasse quadros da paz, da maneira como eles a percebiam. Um pintou um lago parado, calmo, bem atrás da montanha. O outro pintou uma cachoeira impetuosa, espumejante, sobre a qual se inclinava uma árvore com um pássaro repousando em um ninho e em um dos galhos. Qual delas verdadeiramente retrata a paz? A segunda, porque não há paz sem oposição. O primeiro quadro representa estagnação. A cena representada pode ser serena. Uma pessoa poderia ser motivado a ir ali para se convalescer. Ela pode oferecer uma bela imagem, mas não retrata o descanso de Deus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha própria paz vos dou como herança, não vou-lo dou como o mundo a dá. João 14, 27. Sua paz é espiritual e seu descanso é aquele que funciona durante a tempestade, não na ausência dela.
Jesus não veio para remover toda a oposição da nossa vida, antes, pelo contrário, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o seu jugo e aprender dele. Mateus 11:29. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos de nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com o que se preocupar para parar de se preocupar, então provavelmente eu devesse lhe dizer que você terá de esperar um longo tempo, porque esse tempo pode jamais chegar. Não estou sendo negativa, estou sendo honesta. Mateus 6,34 sugeriu que não nos preocupássemos com o dia de amanhã, porque cada dia terá suas próprias e suficientes preocupações. O próprio Jesus disse isso, e ele certamente não era negativo. Estar em paz, desfrutar o descanso de Deus em meio à tempestade, dá mais glória ao Senhor, porque prova que seu método funciona. Preocupação, preocupação, preocupação. Desperdicei anos da minha vida me preocupando com coisas sobre as quais não podia fazer nada. Gostaria de ter aqueles anos de volta e ser capaz de encará-los de maneira diferente. Entretanto, uma vez que você tenha gasto o tempo que Deus lhe deu, é impossível consegui-lo de volta e fazer as coisas de um jeito diferente. Meu marido, por outro lado, jamais se preocupou. Houve um tempo em que eu ficava zangada com ele, porque ele não se preocupava comigo e se juntava a mim para falar sobre todas as possibilidades sombrias se Deus não se fizesse presente e satisfizesse nossas necessidades. Sentava-me na cozinha, por exemplo, e despejava as contas e talões de cheques, ficando mais descontrolada naquele momento, porque as contas eram mais do que o dinheiro. David ficava no cômodo próximo brincando com as crianças, vendo televisão, enquanto eles pulavam nas costas e punham-lhes rolo no cabelo. Lembro-me de lhe ter dito em tom desagradável: por que você não vem aqui e faz alguma coisa, em vez de ficar brincando enquanto tento resolver esta bagunça? Quando ele respondia com: o que você quer que eu faça? Jamais podia pensar em outra coisa. Deixava-me irritada o fato de que ele ousasse se divertir enquanto eu estava enfrentando uma situação financeira tão desesperadora. David me acalmava, lembrando-me de que Deus tinha sempre satisfeito nossas necessidades, que nós estávamos fazendo nossa parte, que era dando dízimo, ofertas, orando e confiando, e que o Senhor continuaria a fazer a parte dele. Devo esclarecer que David estava confiando enquanto eu estava me preocupando. Ia para a sala com ele e as crianças e um pouquinho mais tarde os pensamentos voltavam a se mover em minha mente. Mas o que vamos fazer? Como vamos pagar essa conta? E se... E então veria todos esses desastres na tela de cinema da minha imaginação. Execução da hipoteca, apreensão do carro, embaraço na frente de parentes e amigos se tivéssemos de pedir ajuda financeira e assim por diante. Você já assistiu a esse filme ou teve todos esses tipos de pensamentos se revolvendo em sua mente constantemente? Claro que sim. Do contrário, você provavelmente não estaria lendo este livro. Depois de acolher os pensamentos que o diabo estava me oferecendo por uns instantes, voltava para a cozinha, pegava todas as contas, a calculadora e o talão de cheques e começava toda a confusão outra vez. Quanto mais fazia, mais irritada ficava, enquanto repetia a mesma cena. Gritava porque David e as crianças estavam se divertindo enquanto eu estava carregando toda a responsabilidade. Na verdade, o que estava experimentando não era responsabilidade, era cuidado. Algo que Deus havia me dito especificamente para lançar sobre ele. Olho para trás e vejo que desperdicei todas aquelas noites que Deus me deu nos primeiros anos do meu casamento. O tempo que Ele nos dá é um precioso presente, mas eu o dei ao diabo. Seu tempo é seu mesmo. Use-o com sabedoria. Você não passará por esse caminho outra vez. Deus satisfez todas as nossas necessidades e Ele o fez de diferentes maneiras. Ele jamais nos desaponta uma única vez sequer. Deus é fiel. Não se preocupe, confie em Deus. Seja a vossa vida, seu caráter ou disposição moral, sem avareza, sem amor ao dinheiro, incluindo ganâncias, avidez, luxúria e desejo ardente de posses terrenas.
contentai-vos com as coisas que tendes, com circunstâncias e posses, porque ele, o próprio Deus, tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem te falharei, nem te deixarei sem suporte, nunca, jamais, nunca, nunca, em qualquer nível te deixarei sem ajuda, ou te abandonarei, nem desampararei, nem relaxarei a minha mão sobre ti. Com toda certeza, não. Hebreus 13:5. É uma excelente passagem a ser usada para encorajar a você, mesmo quando tiver preocupação sobre se Deus se fará presente ou não, ou se satisfará suas necessidades. Nessa passagem, o Senhor está nos avisando que não precisamos ter nossa mente no dinheiro, imaginando como tomaremos conta de nós, porque Ele tomará conta dessas coisas por nós. Ele prometeu nunca falhar e nunca nos abandonar. Faça a sua parte, mas não tente fazer a parte de Deus. A carga é muito pesada para carregar. E se você não for cuidadoso, você se quebrará sobre o peso dela. Não se preocupe, confia, inclina-te sobre, acredita, tem confiança no Senhor e faze o bem. Então, habita na terra e alimenta-te da verdade, e serás verdadeiramente alimentado. Salmos 37:30.